Pessoal, o Fluminense está definido para o clássico de amanhã, para decisão contra o Vasco, valendo vaga na final da Copa do Brasil. O técnico Luiz Ubeldia vai fazer mudanças, mas será que são as mudanças que o torcedor está esperando? A gente vai trazer as informações agora e vamos trazer também a informação de que o Fluminense está interessado em um volante que atua no Talleres da Argentina. Então a gente está começando a partir de agora mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu para você. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença, obrigado pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. A gente está chegando para atualizar a torcida tricolor, sempre contando com a sua inscrição, contando com o seu like. Deixe também o seu comentário com o nome da cidade de onde você nos acompanha, tá? Quero mandar abraço no começo do vídeo pro Guilherme Pereira, que contribuiu com a nossa caixinha de Natal. Quem quiser colaborar com o nosso Natal, nosso QR Code com a nossa chave Pix tá aí na tela para você. Eu vou falar o nome de todo mundo que contribuir. Gente, vamos começar então falando sobre Fluminense e Vasco amanhã no Maracanã, 8h30 da noite. O Fluminense precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer por 2 ou mais gols de diferença, se classifica direto para a decisão. O Fluminense não tem outra alternativa. Tem que ganhar o jogo. Ou para levar para os pênaltis, ou para se classificar de forma direta. Não existe outra alternativa para o Fluminense amanhã. E o torcedor tricolor estava na expectativa, né, de que o técnico Luiz Ubeldia pudesse fazer mudanças na equipe, principalmente depois de mais uma atuação muito ruim do Everaldo, outra atuação também comprometedora do Freitas na zaga, mas ao que tudo indica, nenhum dos dois vai deixar o time. Ao que tudo indica, o Ubeldia vai fazer mudanças sim, mas nem Everaldo, nem Freitas irão sair da equipe. Hoje, inclusive, só para fazer uma observação aqui, estava vendo uma matéria, uma notícia de que o Abel Hernandes, se lembram do Abel Hernandes, uruguaio, centroavante, que jogou no Fluminense, marcou gol, inclusive, na final do Campeonato Carioca. O Fluminense perdeu para o Flamengo, mas ele fez gol na final do Campeonato Carioca. Depois, no Campeonato Brasileiro, meteu um golaço de fora da área no ângulo, naquele jogo que o John Kennedy, né, tava praticamente estreando ali, começando a carreira dele no profissional. Aí o John Kennedy faz 2 gols e o Abel Hernandes fecha a conta com um golaço de fora da área. Se lembram do Abel Hernandes? Né? Pois é, o Abel tá com 35 anos, tá se transferindo pro Peñarol do Uruguai, que vai ser cabeça de chave na próxima Libertadores, assim como o Fluminense. Tô para dizer para vocês que o Abel Hernandes hoje seria muito mais útil do que o Everaldo, mas quem nós temos é o Everaldo, e tomara, né, que o Everaldo calhe a boca de todo mundo e amanhã desencante, né, acabe com esse jejum aí de 4 meses e tanto sem fazer gol, que a gente precisa dos gols do Everaldo, né? Mas tá difícil desse golzinho sair, porque o Everaldo sequer finaliza no gol, né? O problema não é o Everaldo fazer o gol, o problema é que o Everaldo não consegue nem finalizar no gol. O Fluminense vai pra linha de fundo, cruza a bola, cadê o Everaldo? Não tá na área, né? Então, se posiciona mal, finaliza mal, quando finaliza, né? Muitas vezes tem a oportunidade de finalizar, prefere o toque, né? E na zaga o Freitas, né, comprometendo tudo, né? Um jogador que se atrapalha em lances fáceis e muitas vezes coloca em risco os resultados do Fluminense, como já fez ao longo da temporada. Mas os dois, ao que tudo indica, serão mantidos no time titular, né? Enfim, uma pena, poderia testar ali o Ignacio. Meu amigo, vai pro tudo ou nada. Põe o Ignacio, põe o John Kennedy. Se não der certo, né, pelo menos ele tentou, mas não, ele não vai tentar, ao que tudo indica, tá? As únicas mudanças que o Ubeldia deve promover no time para esse jogo de amanhã são as entradas do Canóbio, que já era algo óbvio, né? O Canóbio no lugar do Soteldo, e muito provavelmente, segundo o GE, o Hércules deve entrar no lugar do Nonato. Deve ser a única realmente alteração, porque a entrada do Canóbio já era algo, né, previsto, porque o Canóbio estava suspenso no outro jogo. Então a única realmente alteração tática que o Ubeldia deve fazer ou tática ou técnica, não importa, é a entrada do Hércules na vaga do Nonato. Vamos mostrar então a provável escalação do Fluminense, gente, para esse jogo de amanhã.
né? Com o Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules e o Lúcio Acosta. No ataque, o Kevin Serna, Canóbio e Everaldo. Lembrando que a partida terá a arbitragem do Hilton Pereira Sampaio. Tomara, né, que o Everaldo amanhã possa desencantar. E quem sabe aí o Freitas, né, não vai fazer o melhor jogo da vida dele. Vai que, né? Vai que. Tem que ter esperança, porque só tem os dois mesmo. O técnico vai colocar, vai insistir. Quer dizer, só tem os dois não, até tem outras opções, né? Mas o técnico vai insistir com esses dois jogadores. Então, vamos torcer para que eles possam nos surpreender e fazer uma grande partida para o Fluminense poder se classificar para a final da Copa do Brasil. Pessoal, o zagueiro Thiago Silva deu uma entrevista à revista France Football, lá da França, onde ele falou sobre a esperança que ele ainda tem de jogar a próxima Copa do Mundo. Revelou que está perto, inclusive, de encerrar a carreira, mas gostaria de encerrar a carreira com o título de campeão mundial pela seleção brasileira. Disse o Thiago que, inclusive, esse contrato com o Fluminense de 2 anos foi justamente pensando na possibilidade, né, de voltar a ser convocado. Mas desde a Copa de 2022, o Thiago, né, não foi mais chamado. Não foi chamado pelo Diniz, não foi chamado pelo Ramon, não foi chamado pelo Dorival, pelo Ancelotti, muito menos. Embora o Ancelotti já tenha, inclusive, sido técnico do Thiago Silva lá na Europa, né? Mas não foi chamado em nenhuma oportunidade. Mas ele tem ainda essa esperança. Gostaria de encerrar a carreira. O contrato do Thiago Silva com o Fluminense vai até junho do ano que vem, exatamente no período, né, em que vai estar acontecendo o Mundial, e o Thiago, né, gostaria de ser convocado. Eu acho que dentro dos zagueiros que o Brasil tem hoje, o Thiago Silva, para mim, continua sendo o melhor, continua sobrando na turma. Mas, infelizmente, né, os treinadores que têm assumido a seleção, né, acho que justamente pela questão da idade, preferem fazer uma renovação, uma reformulação e abrem mão, né, de um zagueiro da qualidade do Thiago Silva. Vamos ver, faltam 6 meses para a Copa ainda, quem sabe, né? Às vezes ainda dá tempo, tomara que dê tempo. Acho que o Thiago tem condições sim de jogar na seleção brasileira ainda, até porque a Copa do Mundo é um período, né, pequeno, 1 mês de Copa, acho que dá sim, mas, né, não sei se vai acontecer, mas eu gostaria que acontecesse e seria realmente sensacional para o Thiago encerrar a carreira, né, jogando Copa do Mundo, quem sabe ganhando uma Copa do Mundo. Mercado de transferências, gente, o Fluminense, né, tá em busca aí de reforços, está sondando nomes e surgiu mais um nome neste sábado, de uma posição que eu não considero uma posição prioritária para o Fluminense, pelo contrário, né? O Fluminense hoje precisa com urgência de centroavante, de zagueiro, lateral esquerdo, mas a informação que surge do César Luiz Merlo, que é um jornalista especializado em mercado de transferências no futebol sul-americano e é um profissional assim que acerta com muita frequência e normalmente, tá, tem um índice de aproveitamento ali bem alto. Ele está dizendo que Fluminense e Atlético Mineiro estão interessados na contratação do argentino Matias Galarza. Mas não é aquele Galarza que jogou no Vasco não, tá? É outro. Esse atua no Tajeres. Aquele jogou no Tajeres também, mas não é esse. Tá? Esse ainda joga no Tajeres, é um volante. Eu vou trazer aqui a notícia para você. A matéria foi publicada no portal UOL, tá, gente? Então, escrita pelo César Luiz Merlo. Atlético e Fluminense disputam a contratação do volante Galarza. Atlético Mineiro e Fluminense negociam a compra do passe do meio-campista argentino Matias Galarza, que atualmente defende o Talleres de Córdoba. Os dois clubes brasileiros já iniciaram conversas tanto com a diretoria da equipe argentina quanto com o representante do jogador, com o objetivo de chegar a um acordo para a transferência, segundo apurou o UOL. Galarza, de 23 anos, disputou 27 jogos nesta temporada pelo Tajeres e marcou 1 gol. O volante é bem avaliado internamente por Atlético Mineiro e Fluminense, que enxergam no jogador potencial de crescimento e regularidade. É interessante observar sobre o Galarza que ele foi adversário
do Luiz Zubeldia, quando o Zubeldia era técnico do São Paulo no início do ano na Copa Libertadores. São Paulo e Tajeres se enfrentaram na Libertadores e o Galarza jogou um dos jogos. Inclusive o São Paulo perdeu por 2-1 essa partida. E, aliás, perdeu ou ganhou? Deixa eu só conferir aqui. Não, na verdade o São Paulo venceu o jogo por 2-1, tá? O São Paulo não perdeu, não. O São Paulo venceu esse jogo por 2-1 e o Galarza estava em campo, foi titular, jogo no Morumbi. No primeiro jogo, no jogo lá em Córdoba, ele não jogou, ele estava contundido. Foi a única contusão, por sinal, do Galarza neste ano. Mas é um jogador jovem, 23 anos. Agora, me surpreende, né, essa informação de que o Fluminense está procurando um volante. Porque o Fluminense tem hoje, no elenco, né? Tem o Martinelli, tem o Hércules, tem o Nonato, tem o Lima, que pode jogar de volante, tem o Otávio, tem o Bernal, tem vários volantes. Vários volantes. E é mais um estrangeiro, além disso, né? É mais um estrangeiro. Então, assim, me surpreende essa informação, mas o César Luiz Merlo é um jornalista muito confiável, é um jornalista que, como eu disse, acerta, assim, tem um índice de acerto altíssimo, então provavelmente essa informação procede, tá? Muito provavelmente essa informação procede. Agora, me surpreende o Fluminense estar procurando um volante. O Fluminense deveria estar procurando um centroavante, né? Que é urgência para a próxima temporada. Agora, se o Fluminense está procurando um volante, é sinal de que alguém pode sair. Né, a gente trouxe aqui há um tempo a informação de que o Atlético Paranaense teria sondado a situação do Otávio, mas a coisa não avançou. Mas pode ser que outras propostas cheguem para o Otávio. Tem o Bernal também, que toda janela de transferência aparece, né, um monte de clube interessado nele. O Martinelli é um jogador que fez uma ótima temporada. Pode ser que apareça alguma proposta, surja alguma proposta para o Martinelli, mas eu acho que o Fluminense deveria estar nesse momento procurando um centroavante e não um volante, a não ser que o Fluminense saiba de alguma coisa que a gente não está sabendo. Mas, enfim, essa é a informação. E só reforçando, gente, não é o Galarza que jogou no Vasco, é outro Galarza, tá bom? No mais é isso. Muito obrigado pela presença, ótimo final de sábado. Amanhã a gente se encontra de manhã com o nosso pré-jogo e depois, à noite, depois da partida entre Fluminense e Vasco, a gente vai ter live aqui no canal, como sempre, pra gente falar sobre essa decisão que vai colocar um dos dois na final da Copa do Brasil. Grande abraço, obrigado pela audiência e até a próxima.